Tenente-Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, prestou novo depoimento sobre um possível golpe de Estado. Presidente Lula volta a criticar distribuição de dividendos extras para acionistas do mercado e a Bolsa de Valores cai mais uma vez. Pesquisa apontou maioria dos entrevistados dizendo que é contra as mudanças propostas nos aplicativos de transporte de passageiros. Garimpo ilegal destruiu área equivalente a 4 campos de futebol por dia no ano passado. Compensação de pagamentos de boletos passará a ser feita no mesmo dia, a partir da próxima sexta-feira. Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, voltou a advertir primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre ataque a Rafah, no sul da faixa de Gaza. Instituto Nacional de Meteorologia alertou para uma nova onda de calor no país. E 60% dos estudantes fora da escola voltariam aos estudos se aulas fossem dadas à noite. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Hoje foi dia de mais um depoimento do Tenente-Coronel Mauro Cid. O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro foi convocado pela Polícia Federal para prestar mais esclarecimentos sobre uma possível tentativa de golpe de Estado. Os policiais querem que ele negue ou confirme declarações de outros militares que já foram ouvidos. Vamos a Brasília ao vivo obter mais informações com a repórter Jaqueline Fonseca. Boa noite, Jaqueline. O depoimento já acabou? Boa noite, Jaqueto, Beatriz e a todos que acompanham o Jornal das 22. O Tenente-Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, chegou aqui na sede da Polícia Federal pouco antes das 3 horas da tarde para prestar um novo depoimento na investigação que apura uma possível tentativa de golpe de Estado. Ele chegou no começo da tarde num carro vermelho. Agora há pouco a Polícia Federal fechou a garagem, o portão da garagem aqui dos fundos da sede da polícia, e o carro em que Mauro Cid chegou não foi visto em nenhum momento deixando o local. O depoimento já dura, portanto, cerca de 7 horas, o que evidencia que Mauro Cid está realmente respondendo aos investigadores, conforme adiantou que faria o advogado do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Oficialmente, a Polícia Federal não dá detalhes sobre as investigações que estão em andamento, mas o que a gente sabe é que o Tenente-Coronel Mauro Cid foi convocado para prestar um novo depoimento para preencher algumas lacunas e dar detalhes sobre a participação dos militares nessa possível tentativa de golpe de Estado para manter o então presidente Jair Bolsonaro no cargo e evitar a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. No final do mês, o general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, prestou um longo depoimento aqui na sede da Polícia Federal e teria dado detalhes sobre reuniões onde foram discutidos os termos de um decreto de golpe de Estado. Com essas informações apresentadas pelo ex-comandante do Exército, a Polícia Federal ganhou novos elementos para essa investigação, por isso Mauro Cid foi convocado novamente. Um dos pontos importantes neste depoimento de hoje diz respeito ao vídeo que foi encontrado no computador de Mauro Cid, que é aquele vídeo em que Bolsonaro está reunido com os ministros para discutir como impedir as eleições e a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, caso ele vencesse o pleito. Esse vídeo foi encontrado no computador de Mauro Cid, mas ele não declarou essas informações espontaneamente à Polícia Federal. Agora, uma das questões que os investigadores devem levantar com ele é por que essas informações foram omitidas. Eu relembro o nosso telespectador que Mauro Cid foi preso naquela investigação que tratava de fraudes em cartões de vacinação contra a Covid-19. Ele fechou um acordo de delação premiada e deve, então, prestar informações que ajudem a Polícia Federal a concluir a investigação sobre este assunto, senão ele pode perder os benefícios previstos na delação.
8 adolescentes infratores fugiram de uma unidade da Fundação Casa, na zona norte de São Paulo. Um deles já foi recapturado. Os outros 7 seguem foragidos. A fuga ainda está sendo investigada, mas, segundo os funcionários do local, um dos menores fingiu estar passando mal. Ele seria levado para a enfermaria, mas acabou rendendo quem tentou ajudar. Depois disso, todos conseguiram escapar. A investigação acontece em sigilo. Empresas de prestação de serviços do Rio de Janeiro estão tendo dificuldades de operar em várias regiões do estado por conta do crime organizado. Cada vez mais constante, a ação de criminosos, inclusive no entorno de favelas do Rio de Janeiro, impacta diretamente a prestação de serviços públicos, amedronta técnicos e deixa consumidores sem atendimento. Segundo as empresas Light e Enel, bandidos chegaram ao ponto de sequestrar profissionais para que eles executem concertos não programados e, muitas vezes, em ligações clandestinas. Na última semana, no bairro de Santo Aleixo, vizinho de uma área de risco de Magé, uma equipe da Enel foi ameaçada com pistola durante a operação de rotina para detectar ligações clandestinas. Segundo diversas empresas de prestação de serviços, como a Rio Luz e Águas do Rio, há restrições de operações em boa parte das áreas de concessão e acrescentam que a situação se agrava com a rivalidade em regiões violentas e dominadas pelos poderes paralelos. Diante disso, a PM tem se reunido com representantes de concessionárias e trabalha em conjunto com a Polícia Civil para apurar e identificar organizações criminosas. Após 4 anos do anúncio da pandemia pela OMS, a Covid-19 segue infectando muitas pessoas e também aumentando o número de mortes. Segundo dados do Ministério da Saúde, um ponto para esse retorno da doença infecciosa é a atual baixa adesão da vacinação. Há exatos 4 anos, a Organização Mundial da Saúde anunciava que a epidemia da Covid-19 se tornava uma pandemia. De lá para cá, o mundo passou por algo nunca antes visto, com o fechamento de tudo, isolamento social e o medo de não resistir a esse momento histórico. O alívio veio de maneira progressiva após o lançamento das vacinas. E um tempo depois, o que esperávamos que fosse só diminuir, agora os números no Brasil voltaram a aumentar. Segundo o Ministério da Saúde, até o dia 2 de março foram 381.446 casos e 1.789 mortes pela doença. No recorte semanal, entre os dias 25 de fevereiro e 2 de março, o Brasil teve 70.582 casos, uma alta de 1,9% em relação à semana anterior, e 253 mortes, alta de 19,9% no mesmo período. Essa condição traz uma preocupação ainda maior para o Ministério da Saúde, que avaliou que neste ano a Covid-19 matou 9 vezes mais do que a dengue. Muitas dessas mortes e o crescente número de infectados relatam a baixa adesão dos brasileiros com a vacinação após a queda nos casos. E isso é refletido nas crianças. A cobertura vacinal completa entre os jovens com menos de 14 anos chegou a apenas 11,4%. Dessa forma, e para alertar a população, o governo federal, em uma ação conjunta com o Ministério da Saúde e o SUS, lançaram o Memorial da Pandemia. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, disse que, embora a Covid-19 não seja mais uma emergência sanitária global, a doença ainda não foi superada como problema de saúde pública. A emergência sanitária, nós não superamos a Covid-19 como um problema de saúde pública. A Covid-19 permanece como um importante problema de saúde pública. Por essa razão, várias medidas vêm sendo adotadas pelo Ministério da Saúde em função dos últimos números, não é, de Covid-19, que ainda permanece como uma doença de preocupação. Então, se trata também de lembrar e ter um projeto transformador. Eu acho que é isso também que nós queremos trazer com esse
projeto do Memorial da Covid-19. A expectativa é que o memorial abrigue uma exposição sobre momentos e fatos marcantes da pandemia, como o lockdown, estudos científicos, mapeamento genético do vírus e ações de solidariedade. Um avião com 153 passageiros que fazia um percurso entre duas cidades da Indonésia teve sua rota desviada após 1h30 de voo por um motivo preocupante. Piloto e copiloto caíram no sono. O caso aconteceu no dia 25 de janeiro e envolveu um Airbus A320 da companhia Batik Air. De acordo com uma investigação preliminar do Comitê Nacional de Segurança nos Transportes da Indonésia, naquele dia, os pilotos fizeram 2 voos entre as cidades de Kendari e Jakarta. Durante o primeiro voo, com destino a Kendari, o copiloto disse ao colega que não havia descansado direito, pois tinha acordado várias vezes durante a noite. O copiloto, então, foi autorizado a descansar e dormiu por cerca de 30 minutos. O voo pousou normalmente em Kendari. Logo após, em um novo trajeto, o piloto que tinha permanecido acordado na viagem anterior pediu para descansar. De acordo com as investigações, com cerca de 1h30 de voo, o copiloto, que estava no comando do avião, também dormiu. A torre de controle chegou a tentar entrar em contato com a aeronave várias vezes, mas não obteve resposta. Cerca de 28 minutos depois, o piloto titular acordou e notou que o colega também havia dormido. O comandante percebeu que o avião já havia desviado até mesmo de sua rota. Segundo o documento das autoridades da Indonésia, o piloto afirmou ao controle que o rádio tinha sofrido um problema de comunicação. Na sequência, o avião pousou normalmente e ninguém ficou ferido. As autoridades da Indonésia enviaram recomendações à companhia aérea Batik Air para reforçar os procedimentos de segurança. E veja a seguir, compensação de pagamentos de boletos passará a ser feita no mesmo dia a partir da próxima sexta-feira. E ainda, a pesquisa apontou que a maioria dos entrevistados é contra as mudanças propostas para aplicativos de transporte de passageiros. Um advogado pediu que o Supremo Tribunal Federal suspenda a participação do ministro Flávio Dino no julgamento dos réus que participaram dos atos de 8 de janeiro em Brasília. Vamos voltar à capital do país para entender melhor esta questão com a repórter Jaqueline Fonseca. Jaqueline? O pedido feito pelo advogado Ezequiel Oliveira, que faz parte da Associação de Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, requer que o ministro do STF, Flávio Dino, se declare impedido de julgar os réus do caso do 8 de janeiro. O argumento é que Flávio Dino era parte do processo enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública, representando o governo federal na ação até mês passado. Portanto, não pode simplesmente mudar de lado e julgar o caso. Caso o próprio ministro não se declare impedido, o advogado pede que sejam ouvidos o ministro Alexandre de Moraes, o advogado-geral da União, Jorge Messias, o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, além do próprio ministro Flávio Dino e o presidente Lula. Flávio Dino foi ministro da Segurança Pública por pouco mais de um ano, desde o começo do governo de Lula até o final de janeiro deste ano, e deixou o cargo para assumir a vaga no STF deixada pela ministra Rosa Weber. Eu relembro que Flávio Dino foi indicado por Luiz Inácio Lula da Silva, foi sabatinado no Senado e o nome dele foi aprovado para ingressar no STF. Um estudo publicado pelo Greenpeace Brasil nesta segunda-feira revelou que o garimpo ilegal devastou uma área equivalente a 4 campos de futebol por dia em 2023 nas terras indígenas Yanomami, Kayapó e Munduruku. O levantamento foi feito por meio de imagens de satélite observando áreas de mineração. Pelo fato das terras indígenas serem protegidas por lei,
qualquer atividade exploratória nessas áreas é considerado ilegal. A situação mais grave foi na terra Caiapó, onde mais de 1.000 hectares foram destruídos pelo garimpo no ano passado. Ao todo, foram 15.400 hectares de área desmatada. Na terra Yanomami, foram mais de 200 hectares invadidos, que representa mais de 200 vezes o tamanho do estádio do Mineirão. Na região dos Munduruku, foram 152 hectares de áreas invadidas. Eles são também o território com a maior área acumulada de garimpo. E a partir desta sexta-feira, dia 15 de março, pagamentos via boleto poderão ser compensados no mesmo dia. A informação foi divulgada pela Federação Brasileira de Bancos. Segundo a Febraban, o valor será compensado no mesmo dia quando o pagamento via boleto for feito até 4h30 da tarde. Com a nova medida, nada muda para quem paga o boleto, mas para o credor do documento, que receberá mais rapidamente. Por outro lado, no caso do e-commerce, por exemplo, a mudança também vai beneficiar os consumidores, pois poderá acelerar o processo de entrega de mercadorias. Além de agilizar esse tipo de cobrança, o objetivo da mudança é também modernizar o sistema em um momento em que o Pix desbanca todos os outros meios de transferência e se consolida como preferência entre os brasileiros. Apesar disso, o boleto ainda é muito comum no nosso dia a dia, né? Pois é por meio dele que muita gente ainda paga mensalidades escolares, condomínios, planos de saúde, cartões de crédito, entre outros. Em 2023, 4,2 bilhões de boletos bancários foram pagos, somando quase 6 trilhões de reais movimentados no país por meio desse tipo de pagamento. A nova medida vai englobar 136 bancos e a expectativa é que nesse início de implementação do sistema, 57% dos boletos sejam processados no mesmo dia e 43% no prazo de um dia útil. Mas assim que a modernização estiver totalmente implantada, ou seja, funcionando sem nenhuma ocorrência técnica, a ideia é iniciar os estudos para trazer toda a liquidação de boletos para o mesmo dia do pagamento. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou nesta segunda-feira que o Porto de Santos receberá 21 bilhões e 300 milhões de reais em investimentos até 2028. O plano envolve investimentos públicos, privados e de parcerias públicas-privadas. Ao todo, 12 planos integram o programa de investimentos, entre ele o da construção do Túnel Santos-Guarujá, a transferência do terminal de passageiros para o Valongo e o aprofundamento para 16 metros do canal de navegação do Porto. Uma parte do dinheiro será destinada à construção da segunda etapa da Avenida Perimetral do Porto, em Guarujá. De acordo com o ministro, este é o maior valor em investimentos que o Porto de Santos já recebeu. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a abalar o mercado financeiro com uma declaração sobre a Petrobras. Depois de uma conversa com o presidente da empresa, Jean Paul Prates, Lula disse que não é preciso pensar apenas nos acionistas, mas dar prioridade aos investimentos que interessam a 200 milhões de brasileiros. Citou ainda uma choradeira do mercado, o que provocou uma nova baixa das ações da Petrobras na Bolsa de Valores. Começando mais uma semana no mercado financeiro, os investidores repercutiram o pagamento de dividendos abaixo do esperado pela Petrobras. No cenário interno, há uma menor demanda de minério de ferro por parte da China e seguiram na expectativa da divulgação de dados de inflação no Brasil e nos Estados Unidos amanhã, em busca de novas sinalizações sobre os juros nos dois países. Com isso, o dólar fechou em queda de 0,06%, cotado em R$ 4,97 na venda. A Bolsa de Valores também fechou em queda de 0,75% aos 127.124 pontos. E a partir deste ano, com as novas legislações, detentores de bens no exterior e fundos exclusivos terão que fazer a declaração no imposto de renda.
mudança de regras, a tributação de fundos exclusivos, aqueles personalizados para pessoas de alta renda, ocorria somente no momento do resgate da aplicação do dinheiro. Agora, esses fundos serão submetidos a uma tributação semestral periódica, com alíquotas de 15% no caso de fundos de longo prazo e de 20% nos de curto prazo. Já na taxação de offshores, os investimentos no exterior ocorriam apenas se uma empresa transferisse os lucros da companhia para o sócio, pessoa física no Brasil. Caso os recursos fossem mantidos fora do país, a tributação seria adiada ou nem chegaria a acontecer. Agora será feita a cobrança com alíquotas de 15% de forma anual, independente dos valores e rendimentos. Além disso, agora há uma exigência para a detalhação dos trusts, instrumento de gestão patrimonial, com o objetivo de individualizar e identificar precisamente essas estruturas em declarações fiscais. Todas as medidas têm como objetivo elevar a arrecadação federal em um esforço do Ministério da Fazenda para zerar o déficit primário neste ano. O governo da Bélgica anunciou hoje que os países da União Europeia chegaram a um acordo para regulamentar o trabalho por aplicativos, tanto de passageiros como de entregas de encomendas, o que inclui alimentos. A medida, que interessa a 28 milhões e meio de pessoas, agora terá que passar pela votação no parlamento, onde existe um forte apoio pelo estabelecimento de alguns direitos, como o auxílio-doença. 2 gigantes do bloco europeu, França e Alemanha, são contra, assim como algumas plataformas, como a Uber. Já no Brasil, a ideia de regulamentar os aplicativos de transporte não conta com o apoio da maioria das pessoas que se manifestam nas redes sociais. A maioria das mensagens enviadas tem, além de críticas à proposta, também ao presidente Lula. Nos mais de 50 mil grupos públicos de WhatsApp e Telegram analisados pela Palver, a principal linha discursiva defendida é de que o único beneficiário da medida seria o próprio governo. Uma parte dos usuários demonstra confusão sobre a pauta, pois a proposta apresenta apelo ao compartilhamento. Um dos textos que chamava a atenção era sobre motoristas terem que pagar a previdência, demonstrando ser mais uma fonte de arrecadação sem qualquer vantagem ao trabalhador de aplicativo. Já outros grupos argumentam que entregadores teriam benefícios de proteção social. De um lado, há a questão de que o aumento de custos pode inviabilizar o acesso aos aplicativos pela maioria da população, mas que a regulamentação pode proteger a família do entregador em caso de acidente ou morte. Mas a principal reclamação apresentada é sobre a necessidade de pagar impostos. O argumento é que a situação atual não está boa e o aumento de encargos tende a piorar o cenário. Ou seja, a comunicação do governo com os usuários e os aplicativos tem falhado muito nas redes sociais. A Receita Federal antecipou para amanhã a liberação do programa para preenchimento da declaração do imposto de renda deste ano. A medida estava prevista para sexta-feira, no mesmo dia em que começará a contar o prazo para a entrega dos ajustes, que deverão ser feitos até o dia 31 de maio. A expectativa para este ano é que 43 milhões de contribuintes acertem suas contas com o leão, o que será um novo recorde. Começou hoje a Semana do Consumidor e mais da metade dos brasileiros tem planos de ir às compras até sexta-feira, uma das datas mais aguardadas pelo comércio durante o ano inteiro. O estudo divulgado pelo PicPay mostrou que a ocasião é uma das mais esperadas pelo povo. Ela só perde para o Natal, Black Friday e Dia das Mães. Durante toda essa semana será rotina encontrar diversas promoções. 80% dos entrevistados afirmaram que já pesquisaram quais produtos valem mais a pena abrir a carteira para obter. E o valor médio das compras deve ser alto. A estimativa é de que as compras girem em torno dos R$ 2.000 e R$ 2.500. Pelo menos metade das vendas deverão acontecer no ramo de vestuário, com roupas, calçados e acessórios. Mas a lista com os produtos mais procurados não para por aí. Ela continua com eletrodomésticos, alimentos e eletrônicos.
E veja a seguir, em eleição apertada, centro-direita derrota os socialistas em Portugal. E ainda, presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, voltou a advertir primeiro-ministro de Israel sobre ataque a Rafah, no sul da faixa de Gaza. O governo federal retomou a construção de 40 mil moradias do programa habitacional do país. Estava tudo parado. O programa Minha Casa, Minha Vida já entregou mais de 6 milhões de habitações desde que foi criado em 2009. E desta vez, o governo federal vai anunciar a retomada de mais 37 mil obras do programa para famílias na faixa 1, aquelas com renda de até R$ 2.640. O ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou que o número vai chegar a 40 mil, porque pretende incluir empreendimentos invadidos e com problemas de documentação como alvarás, por exemplo. Ou seja, serão retomadas as obras de construções paradas ou abandonadas, como os empreendimentos na Baixada Fluminense, a cidade de Belfor Roxo com construções desde 2014, e em Queimados, cuja obra foi contratada em 2015. Ele ainda acrescentou que o prazo de entrega das obras depende do andamento do projeto. Do total de empreendimentos, cerca de 4.900 unidades estão no estado do Rio, que concentra a maior parte das obras que serão retomadas. Algumas delas foram invadidas e vão necessitar de uma parceria com as prefeituras para acelerar o processo que estão na Justiça. Segundo a pasta, somando recursos que sobraram do ano passado, foram repassados ao Fundo de Arrendamento Residencial e Fundo Desenvolvimento Social cerca de 14 bilhões de reais do orçamento da União para retomar as obras paralisadas do programa. Mas, mesmo com o esforço concentrado para acelerar as obras, ainda sobra um estoque de 30 mil obras antigas com problemas. Neste caso, será feito um estudo detalhado e, nos casos em que financeiramente não compensa retomar, o empreendimento será desmobilizado e o processo encaminhado aos órgãos responsáveis para a apuração de responsabilidade. No ano passado, foram retomadas 20 mil obras paralisadas. Uma empresa da Finlândia especializada em produzir cabines anti-ruído para escritórios está testando um novo método que pode rastrear os níveis de estresse dos trabalhadores para ajudar as empresas a detectar a angústia dos funcionários através dos sensores. Em diversos escritórios de empresas espalhadas pelo mundo, como a Microsoft e a Unilever, as cabines de privacidade viraram uma tendência após o período de pandemia. Dentro dessas cabines, os funcionários podem realizar tarefas do cotidiano, além de chamadas de vídeo e áudio sem interferência de terceiros. O setor de cabines já é o segmento de móveis de escritório que mais cresceu nos últimos anos. Tendo isso em vista, a empresa da Finlândia, Frameri, líder no segmento de cabines, encontrou uma maneira de colocar sensores nos assentos que monitoram os sinais vitais, frequência cardíaca e respiratória daqueles que se sentam dentro, para que, por exemplo, possam saber se os vendedores estão ficando estressados. De acordo com os desenvolvedores, pelo menos nesse primeiro momento, o serviço ainda não está pronto para ser oferecido aos clientes. Mas, com o esgotamento mental dos funcionários sendo comum em diversas empresas, o CEO da empresa finlandesa está convencido de que eles estão no caminho certo. O principal objetivo do projeto era encontrar uma maneira das organizações detectarem o aumento do estresse entre seus funcionários antes que isso se manifestasse em esgotamento. Segundo estimativas da empresa, funcionários insatisfeitos custaram às empresas norte-americanas cerca de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares em produtividade perdida no ano passado. E nos últimos anos, os empregadores têm buscado novos serviços que prometem uma visão do bem-estar dos trabalhadores. Para captarem as emoções dos funcionários, os assentos das cabines foram revestidos de folhas sensíveis ao toque, que funcionam como uma camada sensível à pressão em dispositivos táteis. Esses sensores na folha capturam o sangue bombeado pelos vasos sanguíneos nas nádegas quando as pessoas se sentam nas cabines.
e a Framery construiu um algoritmo para converter e analisar essas leituras de pulso para descobrir variações que podem indicar se as pessoas estão ficando mais ou menos agitadas. Mas a grande questão é que a tecnologia levantou questões sobre a coleta de informações médicas dos funcionários sem o consentimento deles. E de acordo com especialistas em privacidade e ética, qualquer rastreamento desse tipo pode entrar em conflito com leis de privacidade da saúde. O projeto da Framery surgiu no mesmo momento em que alguns estados norte-americanos promulgaram leis de privacidade da saúde mais abrangentes, buscando fechar brechas que permitem a organizações não relacionadas à saúde ou até mesmo hackers coletarem ou venderem informações individuais. O primeiro-ministro de Israel afirmou que pretende seguir em frente com a invasão de Rafah, no extremo sul da faixa de Gaza. A cidade, que era lar de cerca de 280 mil palestinos antes da guerra, hoje abriga mais de 1.500.000 deles, tendo se transformado em um dos últimos refúgios da população local à medida que as tropas israelenses foram ocupando territórios ao norte e expulsando os seus habitantes para o sul. Domingo, data de início do Ramadã, o mês sagrado para o islamismo, era o prazo que o exército israelense havia dado para que os locais se retirassem da cidade, em um anúncio direto de uma incursão terrestre. A fala de Netanyahu foi vista como uma resposta a uma declaração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que afirmou que a abordagem de seu aliado em relação à guerra mais prejudicavam do que ajudava Israel e disse que Rafah representava uma linha vermelha, um limite intransponível para a ação israelense. Questionado sobre os planos de seu exército para invadir Rafah, Netanyahu disse que Israel tem uma linha vermelha para que o 7 de outubro jamais aconteça de novo. Autoridades de saúde da faixa de Gaza afirmou que 31.112 pessoas morreram e outras 72.760 ficaram feridas no território palestino desde o início da guerra. Benjamin Netanyahu afirmou, sem revelar nomes, ter o apoio de diversos líderes árabes para seguir com a invasão. Autoridades internacionais vinham buscando construir um acordo pelo cessar-fogo e pela liberação de reféns pelo Hamas na última semana. Porém, Israel disse que o Hamas estava dificultando as tratativas, buscando incendiar a região durante o Ramadã. Negociadores do Hamas, do Catar e do Egito tentaram nesta semana garantir um cessar-fogo de 40 dias, a tempo do mês sagrado para os muçulmanos. No sábado, Israel bombardeou uma das maiores torres residenciais em Rafah, cidade no sul da faixa de Gaza, aumentando a pressão sobre a última área do enclave que ainda não foi invadida. Os Estados Unidos, Alemanha e membros da União Europeia começaram a retirar seus funcionários de embaixadas no Haiti. A decisão aconteceu por causa de uma onda de violência causada por gangues armadas que estão assombrando o país. Os hospitais estão sendo alvos de ataques, os alimentos estão acabando e as infraestruturas estão cada vez mais danificadas. Tudo isso está levando o país a uma situação humanitária ainda mais precária. O último fim de semana foi marcado por novos confrontos entre a polícia e gangues fortemente armadas. Um dos lugares que mais está sofrendo é Porto Príncipe, capital do país. Os principais alvos são os prédios do governo. Justamente por isso, os Estados Unidos tomaram a decisão de abandonar o país. Eles afirmaram que os ataques estavam chegando cada vez mais próximos de embaixadas e do aeroporto. Toda essa insegurança ocasionou no fechamento dos aeroportos e de portos, além de milhares de pessoas que foram forçadas a abandonarem suas casas. O Comando Sul Militar do país norte-americano afirmou que essa decisão está dentro do padrão. O objetivo é aumentar a segurança das embaixadas, seja qual for o país. Para que isso fosse possível, eles estão utilizando helicópteros. A Alemanha e a União Europeia também retiraram seus representantes. O plano levou vários dias para sair do papel, mas também aconteceu com a
ajuda de helicópteros. Como o espaço aéreo para voos está fechado, essa acaba sendo a melhor opção. Por conta do tamanho das aeronaves, foi um pouco mais difícil. Foram necessárias 12 viagens para que todas as pessoas conseguissem sair do país, enquanto aqueles que vivem por lá estão encurralados. O caos é tão grande que está se tornando comum sair pelas ruas da capital e se deparar com corpos pelas ruas. Desde o começo do ano, mais de 360 mil pessoas vieram de outros lugares para o Haiti. Mais da metade desse número é composto por crianças. Mas a brutalidade não trabalha com idades. Eles atacam delegacias, tribunais e até prisões. Inclusive, numa dessas ofensivas, quase 4 mil presos conseguiram fugir da cadeia. Mas os países de fora ainda buscam um fim para isso. Inclusive, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken e o presidente do Quênia, William Ruto, discutiram sobre a crise e afirmaram que estão comprometidos em planejar uma missão de apoio com a meta de colocar um ponto final no conflito. A Aliança Democrática de Centro-Direita venceu as eleições legislativas de Portugal, mas não foi nada fácil. A disputa ficou marcada mesmo pelo crescimento do partido Chega de extrema-direita, que emplacou até mesmo um brasileiro entre os eleitos. A disputa foi muito mais apertada do que as pesquisas indicavam. Ainda assim, a união entre 3 partidos de centro-direita venceu, a chamada Aliança Democrática, formada pelo Partido Popular, Partido Social Democrata e o Partido Popular Monárquico. Essa união conquistou o maior número de cadeiras no parlamento português. Sem considerar os 4 deputados eleitos por pessoas que moram em outros países, a AD garantiu 79 cadeiras, 2 a mais que o Partido Socialista, que garantiu outras 77. Mas o grande vencedor da noite foi o Partido Chega, uma sigla de extrema-direita, considerada nova de idade. Criada em 2019, eles praticamente quadruplicaram de tamanho. Passaram de 12 parlamentares eleitos para 46. Ainda assim, terminaram em 3º lugar. Entre os novos deputados eleitos pelo Chega está um brasileiro de 45 anos, Marcos Santos, nascido na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Ele foi uma das 7 candidaturas que o partido conseguiu emplacar na região de Porto. Após a confirmação do resultado, o brasileiro agradeceu os eleitores pelas redes sociais. Já o líder da Aliança Democrática, Luiz Montenegro, afirmou que eles estão prontos para iniciar o governo e que todas as decisões serão tomadas respeitando a palavra do povo português. Eles vão cumprir com isso para escolher um novo primeiro-ministro e novas políticas. Mas como eles não são maioria, essa missão vai ser um pouco mais difícil. Eles vão precisar negociar com outros partidos para ter a aprovação de projetos e orçamentos. Fato que poderia mudar se caso eles fizessem uma aliança com alguma das outras siglas. E veja ainda hoje, o Instituto Nacional de Meteorologia alertou para uma nova onda de calor no país. E também 60% dos estudantes fora da escola voltariam aos estudos se aulas fossem dadas à noite. A percepção de saúde dentro de um dos países mais pobres do mundo, Benin. Foi lá que começou a Missão África, uma expedição de assistência humanitária realizada por um grupo de docentes e estudantes de medicina aqui do Brasil. Sobre a escola sem paredes nem livros. Sobre a criança que sonha em escrever, mas teve a mão queimada pela mãe. Sobre a falta de comida, água, médicos. Essa é a vida em Benin, pela visão da Gabriela Guglielmi, estudante de medicina, selecionada para participar da Missão África, uma expedição de ajuda humanitária que transformou a vida de todos os participantes, inclusive os mais experientes. Eu posso dizer para você que nós, os nossos estudantes, pelo menos dia sim, dia não, nós parávamos para fazer as nossas reflexões daquilo que a gente tinha visto e nós chorávamos, assim, porque as emoções vinham
muito à flor da pele. O doutor José Lúcio Martins Machado é cirurgião pediátrico e executivo da Inspirali, uma das principais organizações de educação continuada na área médica no Brasil, responsável pelo projeto em Benim, um trabalho de medicina humanizada para a atividade prática e de extensão universitária ao currículo dos 30 futuros médicos selecionados, mas que ofereceu muito mais do que isso a eles e aos 14 docentes envolvidos na missão. Foram várias histórias foram várias histórias e realidades bem impactantes, assim. Atender crianças desnutridas, idosos desidratados, pessoas que estavam há mais de 3 dias sem comer, eu acho que foi muito desafiador. Em Benim, a mortalidade infantil chega a quase 50% no primeiro ano de vida. E cada 5 crianças que morrem de 0 a 5 anos, 3 morriam de malária, né? E malária é uma doença prevenível. Muitas situações que estão relacionadas a doenças da pele ligadas à falta de higiene pessoal, de banho, porque as pessoas não têm água. E se não tem água, imagine hospitais. O cirurgião conta que 90% da população visitada pelo grupo de brasileiros nunca tiveram acesso a cuidados médicos, nem mesmo os mais velhos, como este homem de 65 anos. Foi Gabriela quem o atendeu. Diz que ele tinha dores crônicas pelo corpo todo. E ele estava usando uma espécie de um ramo de uma árvore típica lá da cidade, e aonde ele colocava nas regiões que ele mais sentia dor, né? Então, assim, era o que ele tinha para aliviar a dor. Os atendimentos eram muitas vezes realizados em blocos de tijolo e bancos que serviam de macas, em consultórios improvisados, debaixo da sombra de uma árvore. Por dia, cerca de 300 pessoas foram atendidas. Ao todo, mais de 3.000 receberam assistência médica em 10 vilarejos de Benim. Primeiro que as pessoas elas se sentiam extremamente agradecidas porque eram oportunidades únicas delas terem uma atenção e o carinho que a gente podia levar, o afeto, o toque, né? A capacidade de nós escutarmos. Um trabalho humanitário que pode ser muito maior. No Brasil, nós temos 400 escolas de medicina. Se 1/3 delas começarem a trabalhar nessa linha das missões, por exemplo, abraçando as nossas regiões do Brasil mais vulneráveis, nossa, a gente resolve o problema de tanta gente, E algumas parcerias já foram firmadas. Uma delas entre a Inspirali e a Universidade de Cotonou para o intercâmbio de estudantes e auxílio em um programa de vacinação que a organização visa implementar em Benim, com apoio do Ministério da Saúde brasileiro. O Ministério da Saúde brasileiro hoje ele tem um estoque de sobras de algumas vacinas e essas sobras elas podem ser muito úteis porque o Benim é um país pequeno. O Benim é um país de 10 milhões de habitantes. Imagina que a zona leste de São Paulo é maior que o Benim. E a recompensa é garantida, como enfatiza a Gabriela. Os sorrisos sinceros, os abraços cheios de afetos, o simples muito obrigada, né? A gente conseguia ver que a gente não estava só transformando a vida daquelas pessoas, mas também as nossas vidas, né? Então, é uma missão, assim, muito, muito gratificante, sabe?
Saiu no Diário Oficial do Rio de Janeiro uma lei obrigando que os médicos façam receitas com letras legíveis. A medida é obrigatória em todo o país há 50 anos, mas com exceção de quem utiliza formulários impressos via internet, é difícil entendermos o que está escrito. A missão fica para os farmacêuticos, que já estão acostumados. Mas agora os profissionais do Rio terão que caprichar. O Conselho Federal de Farmácia elogiou a iniciativa, que deverá evitar confusões como, por exemplo, a dosagem errada de medicamentos. O INMET emitiu um alerta de potencial onda de calor que deve atingir principalmente a região sul e parte do sudeste e centro-oeste do país a partir de hoje. Os termômetros devem marcar temperaturas entre 3 e 5 graus acima da média ao longo da semana. Quando as temperaturas previstas ficam pelo menos 3 graus acima da média histórica para determinado período do ano, estamos diante de uma onda de calor. Fenômeno que deve atingir essa semana São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais e parte da Bahia, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Pará, Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Esses estados, os termômetros devem ficar entre 3 e 5 graus acima da média. Mas a situação é ainda mais preocupante no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e parte de São Paulo. Para essas localidades, o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para a onda de calor, já que as temperaturas podem ultrapassar os 5 graus acima da média a partir do meio da semana. A alta na temperatura é resultado de um fenômeno que se forma desde a semana passada em países vizinhos ao Brasil. Um sistema de alta pressão nos níveis médios da atmosfera favoreceram a manutenção do ar quente, que ganhou força no norte da Argentina e no Chaco Paraguaio, uma região semiárida que fica na fronteira com o Brasil aqui em Mato Grosso do Sul. Essa condição dificultou a formação de nuvens carregadas, deixando o clima seco e promovendo o aquecimento gradual que agora atinge essas regiões brasileiras. O mês de março é marcado pela transição entre o verão e o outono, que começa no dia 20 de março. Esse período de mudança nas estações é marcada geralmente pela diminuição gradual da temperatura, o que é esperado somente para a semana que vem. Aeroportos de todo o Brasil estão criando soluções para tentar diminuir o alto número de colisões entre aves e aeronaves. As administrações passaram a investir na contratação de biólogos, veterinários e engenheiros agrônomos, além de utilizar recursos como drones, raio laser e até mesmo fogos de artifício. Entre janeiro e fevereiro, ocorreram pelo menos 451 colisões entre aeronaves e animais nas áreas de aeroportos no país. Na média, quase 8 por dia. No ano passado, a Latam registrou pelo menos 563 casos de colisões com aves. Esses episódios afetaram milhares de passageiros, pois alguns voos tiveram que ser cancelados e atrasados, o que provocou um custo adicional com reparos e manutenção de aeronaves e motores fora de operação. Mas enquanto houver pássaros e aviões no céu, vai existir a chance de colisões. Por isso, diversos aeroportos brasileiros investiram pesado para diminuir os riscos dessas colisões. A gestão do aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, contratou 4 biólogos terceirizados que, desde o início deste ano, desenvolvem planejamentos e ações contra a presença de pássaros e animais domésticos. E dentro do aeroporto, um veterinário coloca diariamente um gavião asa de telha para voar e espantar pássaros em áreas mapeadas. Já o aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, também utiliza cães e fogos de artifício. O uso de falcões e aves de rapina também são comuns no país. No aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, são 4 gaviões e 2 falcões, além de 16 profissionais, entre biólogos, engenheiros, agrônomos e veterinários. Em Minas Gerais, na região de Belo Horizonte, a concessionária que administra o aeroporto montou uma comissão de gerenciamento de risco da fauna, além de falcões e cães.
Um levantamento demonstrou que dos quase 10 milhões de jovens que estão fora da escola, mais da metade voltariam a estudar se tivesse a opção de ter aulas à noite. O estudo mostrou que a maioria dos jovens que precisaram abandonar os estudos tomou a decisão em razão de dificuldades financeiras que os levaram a deixar a escola para trabalhar. A maioria deles também afirmou que gostaria de concluir a educação básica para conseguir um emprego melhor futuramente. Dessa forma, o levantamento mostrou que dos quase 10 milhões de jovens brasileiros de 14 a 29 anos que estão fora da escola sem ter concluído a educação básica, 62% dizem que voltariam a estudar se tivessem a opção de ter aulas no período noturno. Dos jovens que não estudam, o perfil mais comum são de homens negros que possuem renda familiar per capita de até um salário mínimo e estão trabalhando. A maior parte deles, ou seja, 67%, trabalha no mercado informal. Os dados revelam ainda que muitos deles tentaram encontrar alternativas para continuar estudando, mas não conseguiram por falta de oportunidade. A pesquisa mostrou que 35% deles procuraram concluir os estudos em uma turma de educação de jovens e adultos, o EJA, e 7% fizeram o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos para tentar o diploma de alguma das etapas educacionais. Ao todo, foram feitas entrevistas com 1.643 jovens de 14 a 29 anos que não estavam estudando e nem tinham terminado a educação básica. Eles foram abordados de forma presencial em 200 municípios das 27 unidades da federação. A pesquisa tem como objetivo entender os principais motivos e consequências de não se concluir a educação básica no Brasil e também busca identificar as políticas mais efetivas para garantir que esses jovens possam voltar a estudar. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.